Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Byron David Smith tinha 64 anos na época do caso e vivia sozinho em sua casa que ele herdou dos pais em Little Falls, Minnesota. Ele morava em uma região um pouco afastada, onde tinham poucas casas e elas também eram um pouco distantes umas das outras, então era uma região bastante calma e tranquila. O Byron era um veterano de guerra do Vietnã e ele já estava aposentado há 6 anos. Antes disso, ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos como engenheiro de segurança no Departamento de Estado. Ele trabalhou nesse setor aí por vários anos, várias décadas, e o seu trabalho era proteger as embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo contra ameaças de terrorismo e espionagem internacional. Por conta desse trabalho dele, então, ele vivia viajando e morando em vários lugares diferentes, como por exemplo Bangkok, Cairo, Moscou e Pequim. Em 2006, ele se aposentou então e voltou a viver em sua cidade natal, na casa que os pais dele, já falecidos, tinham deixado a ele de herança. O Byron nunca foi casado, ele nunca teve filhos e como ele tinha passado a vida viajando, ele também não tinha muitos amigos. Mas aos poucos, quando ele se mudou de volta para sua cidade natal, ele começou a fazer algumas amizades com os vizinhos, começou a se encontrar com alguns deles para pescar, treinar tiro ao alvo e também participar de jantares nas sextas-feiras. E como ele não tinha uma família, ele também sempre era convidado por esses vizinhos que se tornaram amigos para passar as festas comemorativas do ano com eles. Por esses amigos, o Byron foi descrito como um homem amigável, engraçado, calmo e um pouco tímido. Segundo ele, depois que ele se aposentou e voltou a viver na casa da sua família, a sua intenção a partir dali era levar uma vida tranquila, confortável e pacífica, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Em 2012, após 6 anos vivendo essa vida tranquila que ele desejava, o Byron e os seus vizinhos começaram a sofrer com uma série de arrombamentos nas suas casas. Segundo o Byron, em um intervalo de 6 meses, a sua casa foi invadida pelo menos meia dúzia de vezes. Era sempre em momentos em que ele não estava em casa e sempre vários bens e dólares dele eram roubados. Ele começou a conversar com seus vizinhos e amigos sobre isso. Todos eles estavam muito chateados com essa situação, é claro. O Byron disse para um vizinho e melhor amigo dele, chamado Bill, que ele já não se sentia mais seguro, que ele não estava conseguindo viver daquela maneira, o tempo todo com medo de alguém invadir a casa dele, e ele estava começando até mesmo a andar armado dentro da própria casa, porque ele tinha medo de alguém invadir em um momento em que ele estivesse lá e fazer algum mal a ele. O Byron também passou a manter sempre todas as portas e janelas da casa trancadas. Ele passou a sair cada vez menos, porque sempre que ele saía, ele tinha esse medo de que alguém ia invadir a casa dele. Em várias ocasiões, realmente isso acontecia. Então ele começou a ficar cada vez mais paranoico com essa situação. Ele e os outros vizinhos, é claro, denunciavam todas essas invasões e esses roubos à polícia, porém eles nunca conseguiam identificar quem eram as pessoas que estavam fazendo isso, então nunca ninguém era preso e as invasões continuavam acontecendo. Segundo o Byron, ao todo, juntando todas essas invasões, foram levados pelo menos $10.000 em bens da casa dele. Segundo ele, entre essas coisas
Tinha um pouco de dinheiro, também tinham alguns eletrônicos, tinham armas dele, ele tinha várias armas em casa, então algumas armas também foram roubadas e também algumas coisas que tinham grande valor sentimental para ele, como por exemplo um relógio que era do pai dele, que o pai dele tinha ganhado enquanto sofreu como prisioneiro de guerra, e também várias medalhas do próprio Byron que ele recebeu na época também que ele serviu na guerra no Vietnã. Como eu disse antes, o Byron começou a mudar completamente a sua vida para tentar sempre manter a segurança da sua propriedade, então ele saía cada vez menos, mantinha sempre a casa trancada, estava sempre armado e ele também instalou um sistema de monitoramento por câmeras. Ele colocou várias câmeras em toda a propriedade para assim conseguir sempre estar de olho em cada cantinho, ver tudo o que acontecia e também se alguém viesse invadir, ele poderia finalmente gravar essas pessoas e conseguir, denunciar os invasores. Em 22 de novembro de 2012, feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o Byron, como sempre, foi convidado pelos seus amigos vizinhos para passar aquele dia de festas com eles na casa deles. Porém, estranhamente, o Byron recusou naquele ano. Ele se justificou dizendo que ele ficaria em casa porque ele tinha praticamente certeza que naquele dia aqueles invasores iriam aproveitar para roubar algumas casas e possivelmente a casa dele, porque eles iriam aproveitar o fato de que várias casas estariam vazias enquanto as famílias se reuniam para passarem o feriado juntas e então iriam invadir essas casas para roubar. Ele então disse que ficaria em casa de prontidão para conseguir proteger a sua propriedade. O que os amigos do Byron não sabiam nesse momento era que, na verdade, ele estava armando uma emboscada para os ladrões. Por volta de 11h30 da manhã, câmeras de segurança da casa dele captaram o momento em que ele tirou o seu carro da garagem, levou e estacionou em frente à casa de um vizinho, que, como eu disse, era um pouco afastada da casa dele. Ele retornou então para casa caminhando, tudo isso na intenção de fazer parecer que não tinha ninguém em casa. Quando ele voltou para casa, então, ele afrouxou as lâmpadas de toda a casa para que, se alguém tentasse acender alguma luz, não conseguisse. Ele foi então até o porão com um rifle e uma espingarda, se sentou em uma poltrona e ficou aguardando o momento em que os ladrões chegariam. Enquanto ninguém chegava na casa, o Byron ficou vários minutos sentado ali naquela poltrona sozinho, e a poltrona estava posicionada nas sombras entre duas estantes de uma forma que dificilmente alguém que chegasse no porão no escuro com as luzes apagadas iria conseguir ver ele ali. Além disso, ele também tinha com ele um gravador de voz que ele colocou para gravar a partir do momento que ele se sentou na poltrona. Alguns minutos depois, por volta do 12:30, as câmeras de segurança da casa captaram o momento em que 2 ladrões chegaram realmente à casa do Byron. Os dois se tratavam de Hailey Kiefer, de 18 anos, e seu primo Nicholas Brady, de 17 anos. A Hailey estava no último ano do ensino médio, ela trabalhava como atendente em alguns fast foods pela cidade e praticava natação. Ela foi descrita como uma jovem trabalhadora e muito feliz, estava sempre sorrindo e contagiando os outros com a sua felicidade, mas ela também enfrentava um grande problema, que era o seu vício em drogas. Segundo a sua família, ela já vinha enfrentando esse problema há algum tempo. Ela roubava inclusive medicamentos da própria família para usar como drogas. Ela estava fazendo tratamento para conseguir superar esse vício, mas infelizmente a família acredita que ela começou a roubar casas na intenção de conseguir mais desses remédios para usar como drogas ou dinheiro e bens que ela pudesse usar para comprar essas substâncias. O Nicholas, seu primo, também era conhecido por estar sempre de bom humor e sorrindo e trabalhava com o seu pai cortando árvores. As câmeras da casa do Byron captaram o momento em que o Nicholas se aproximou da casa. Ele começa a dar algumas voltas ao redor dela, olhando pelas janelas, provavelmente na intenção de ver se não tinha ninguém lá dentro. Ele tentou então abrir a porta dos fundos, mas ela estava trancada e nesse momento então ele percebeu uma das câmeras de segurança e a quebrou.
Depois, ele quebrou uma das janelas da casa e entrou, enquanto a sua prima Hayley ficou esperando do lado de fora. O gravador do Byron, que estava com ele escondido no porão, gravou o áudio desse momento da janela se quebrando e também os passos do Nicholas quando ele logo em seguida entrou na casa. Durante todo esse momento, o Byron permaneceu quieto e em silêncio no porão. 12 minutos depois, é possível ouvir os passos do Nicholas descendo as escadas para o porão. Assim que teve uma boa vista do rapaz, o Byron, que estava escondido nas sombras, disparou contra ele 2 vezes com o seu rifle. O Nicholas, é claro, caiu no chão, o Byron se aproximou dele e disparou mais uma vez, dessa vez na cabeça. O Byron rapidamente arrastou o corpo do Nicholas para cima de uma lona que ele já tinha deixado ali estrategicamente, segundo ele, para não manchar o seu tapete de sangue. Arrastou o corpo então para um canto do porão e se sentou novamente na sua poltrona, esperando para ver se teria algum outro invasor. Poucos minutos depois, a Hayley entrou na casa pela mesma janela quebrada e caminhou em direção ao porão. Quando ela chegou nas escadas, ela chamou pelo Nicholas, porém logo em seguida foi atingida também por um tiro do rifle do Byron. Quando ela caiu também no chão, o Byron se aproximou dela e puxou o gatilho uma segunda vez para mais um tiro, porém o seu rifle travou. Nesse momento, é possível ouvir ele se desculpando com a Hayley pelo rifle ter emperrado. Ele então puxa o revólver e dá outros vários tiros nela. Oh, sorry about that. Oh, yeah. You're dying. Bitch. Depois disso, o Byron arrastou o corpo da Hayley para o mesmo lugar que estava o do Nicholas e chegando lá ele percebeu que ela ainda estava viva. Ele então posicionou seu revólver embaixo do queixo dela e deu um último disparo. Depois disso, é possível ouvir na gravação o Byron conversando sozinho e ele parece ensaiar o que ele diria para a polícia e também para os seus advogados sobre tudo o que aconteceu e também parece dar o que para ele seria uma justificativa para as suas ações. Cute. I'm sure she thought she was a real pro. I feel a little bit safer. Not totally safe. I'm still shaking a bit, but a little bit safer. I refuse to live in fear. I felt like I was cleaning up a mess. Not like spilled food. Not like vomit. Not even like diarrhea. The worst mess possible. I was doing my civic duty. And if I gather enough evidence, they might be prosecuted. If they're prosecuted, it might go to court. If it goes to court, they might be found guilty. If they're found guilty, they might spend 6 months, 2 years in jail. And then they're out, and they need money worse than ever, and they're filled with revenge. I cannot live a life like that. I cannot have that chewing on me for the rest of my life. I cannot. I refuse to live with that level of fear. Depois disso, segundo o Byron, ele ficou mais 2 horas sentado naquela mesma poltrona, armado, esperando para ter certeza que mais ninguém iria invadir a sua casa.
Depois dessas 2 horas, então, quando ele finalmente se sentiu seguro, ele saiu do porão, deixou os corpos lá e esperou até o dia seguinte para avisar a polícia sobre isso. No dia seguinte, por volta do 12:30, ele falou com o seu amigo e vizinho Bill e perguntou se ele não conhecia algum advogado. O Bill não conhecia nenhum advogado, então o Byron resolveu chamar a polícia. Na delegacia, ele contou sobre todas as invasões que tinha sofrido nos meses anteriores, as coisas que tinham sido roubadas, todo o medo que ele vinha sentindo e disse também que ele já estava no limite e não conseguia mais viver daquela maneira. Ele contou tudo o que aconteceu no dia anterior com muita naturalidade, deixando claro que acreditava que suas ações eram justificáveis por conta da legítima defesa. Ele também disse que agiu com uma certa violência porque imaginava que os invasores estivessem armados, afinal de contas eles tinham roubado armas da própria casa dele em invasões anteriores, então ele disse que imaginava que pessoas que roubavam armas tinham a intenção de usar armas, então ele sentiu que a sua vida estava em grande perigo no momento em que aquelas pessoas invadiram a sua casa. For the past month, my life has been very unhappy. I haven't slept very well. And I'm keeping everything locked up all the time because I'm being victimized again and again and again. And in the past couple of weeks, I've gotten into the habit of carrying my guns with me inside my house because I don't know who's going to break in when. So I'm sitting there and I hear the steps come down the hallway. These are people who've stolen my guns. I figure they're willing to use guns if they steal guns. And I decide that I've got a choice of either shooting or being shot, which is sort of what I came to when I started carrying them with me. This past month I felt very threatened inside my own home. And the guy came down the stairs and I shot him. After I shot him, I sat down in this chair and I was just tingling. Adrenaline. I hate adrenaline. And my blood was pounding in my ears and I just wanted to calm down more than anything else. And maybe, it's hard to judge the time, 2 minutes, maybe 5 minutes, I was just sitting there with the blood pounding in my ears. And I hear more footsteps coming down the hallway. And somebody else starts down the stairs. And thinking back on it, what happened was, everybody has red buttons. Everybody has, and I've known since grade school that being ganged up on is a sore spot with me. I just couldn't think. I didn't think, I wasn't thinking, I was just, they're ganging up on me. So I killed her too. Okay. I assumed she had a gun. Okay. Either inside something or in the purse or in her hand or whatever. And I'm not going to wait for her to, I'm not going to ask her if she has a gun. Right, understandable. I'm not going to wait until she shows it or if she uses it while I'm looking for it. I had already determined that both of them, I knew they were both gun thieves. As far as I was concerned, they were totally dangerous. Ao ser questionado pela polícia o porquê de ele ter demorado tanto para chamar as autoridades, ele ligou para a polícia só no dia seguinte, o Byron respondeu dizendo que ele não queria incomodar a polícia no dia do feriado de Ação de Graças. Ele também admitiu que atirou mais vezes do que o necessário na Hailey, mas ele se justificou dizendo que quando ele deu o primeiro tiro e depois o rifle travou quando ele tentou dar o segundo, a Hailey riu da cara dele. Isso então teria enfurecido ele e por isso que ele pegou o revólver e deu vários tiros nela. Porém, na gravação, em nenhum momento é possível ouvir a Hailey rindo. Seems sort of irrational now, but just because my Thanksgiving screwed up, I don't need to screw up yours. Trigger clicked and she laughed at me. I just pulled out the .22 and shot her. She laughed at me. And, okay, there's another red button I guess most people would have. If you're trying to shoot somebody and they laugh at you, you go again.
O julgamento do Byron começou em 21 de abril de 2014 e como nos Estados Unidos existe uma lei chamada Doutrina do Castelo que dá o direito de alguém usar força letal para se proteger ou proteger a sua propriedade em caso de invasão, foi esse argumento que a defesa do Byron alegou. Eles disseram que ele agiu daquela maneira, tudo em legítima defesa. Entretanto, o promotor do caso argumentou que as ações do Byron não se enquadravam em legítima defesa porque ele armou propositalmente uma armadilha para os invasores. Ele tirou o carro da garagem para fingir que não tinha ninguém em casa e atraí-los até lá. Depois disso, ele teve a chance de chamar a polícia quando percebeu eles entrando em sua casa e não chamou, principalmente naquele momento, naqueles 12 minutos, desde a entrada do Nicholas na casa até o momento em que ele finalmente chegou no porão. Depois disso, o Byron também usou força excessiva contra eles quando percebeu que eles já estavam caídos, machucados e inofensivos após o primeiro tiro, mas mesmo assim continuou atirando claramente na intenção de garantir as suas mortes. Sendo assim, o Byron foi considerado culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau com premeditação e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um dos 12 jurados que estava presente no julgamento deu a seguinte declaração: "A gravação de áudio dos assassinatos me convenceu de que estávamos lidando com um indivíduo perturbado." Depois de o caso ganhar fama pelo mundo, várias páginas foram criadas em redes sociais por pessoas que são apoiadoras do Byron. Essas pessoas dizem que ele apenas agiu em legítima defesa, que ele agiu corretamente e que para eles ele é um herói. Já outras pessoas dizem que ele teve a condenação que mereceu por ser um assassino frio e calculista que tirou a vida de 2 jovens que estavam apenas descobrindo o que era a vida. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você concorda com os apoiadores ou se você concorda que o Byron realmente agiu errado nesse caso ou se você vê aí um meio termo em toda essa situação. Deixe aqui nos comentários, eu vou adorar ler a sua opinião sobre tudo isso. Esse é um caso que divide bastante as opiniões, eu pude ver isso enquanto as pesquisas para o caso, então iniciem aqui um debate saudável, é claro, nos comentários sobre isso. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história, e é isso, até o próximo vídeo.